A máquina de Turing propriamente dita, então, ela é a máquina universal mais importante, mais famosa que existe. Tá? Ela não é melhor que a máquina norma, nem que as outras máquinas que a gente vai ver, mas ela não existe nenhuma outra máquina com poder computacional maior do que ela também, certo? E como ela foi a primeira e foi um formalismo muito bem definido, ela é ainda hoje usada como referência aí para a gente estudar em teoria da computação. Ela, propriamente dita, não chega a ser uma máquina, o que Turing propôs, né? Por mais que foi construída a máquina também, ela é mais um programa para uma máquina universal, tá certo? Ele se baseia, quando ele formulou isso, né? A gente falou isso lá nas primeiras aulas, né? Ele imaginou como uma pessoa, certo? Trabalhando em uma sala, com capacidade de fazer instruções simples, nada muito complexo, né? Com uma caneta ou algo que ela pudesse escrever valores e algo que ela pudesse apagar valores. Então, ela pode escrever alguma coisa, ler e apagar. Basicamente, isso que ela pode fazer apenas, certo? Então, é isso que ele pensou. Tá? E quantas folhas de papel tem? Normalmente, a gente entra naquela questão de que infinito, né? A fita da máquina de Turing é uma fita infinita. Na verdade, a gente tem que pensar ela que ela é tão grande quanto necessária, né? A quantidade de papel que a pessoa vai ter ali é tão grande quanto necessário para ela fazer o que ela precisa fazer. São organizados em quadrados de papel, então, um do lado do outro, como uma fita, certo? Como uma estrutura horizontal do tamanho que for preciso, certo? Tem a imagem lá na disciplina, né, que acho que é a máquina mais importante da teoria da computação, por isso que ela tá lá. Então, o que a pessoa pode fazer? Ela pode ler o símbolo em um quadrado, olhar para um quadrado e ler um símbolo, alterar o símbolo, que está escrito lá, modificar, né, apagar, escrever outro no lugar, e quando ela mover os olhos para o outro quadrado, passar a sua atenção para o quadrado seguinte, para o da direita ou para o da esquerda, tá? Não pode pular para o quadrado daqui a 10 posições, não, ela sempre pode ou ver o próximo da esquerda ou o próximo da direita, né? Foi pensado uma coisa bem limitada mesmo, tá? E quando ela chegar numa condição satisfatória, ela vai terminar seus cálculos, ela vai dizer que está pronto, certo? Essa intuitivamente o que foi pensado, tá? Aqui tem algumas considerações acerca da teoria disso, né? Não precisa necessariamente ser um papel bidimensional, ou seja, que vai nesse formato, né? Foram propostas outras máquinas de Turing que tem duas fitas para fazer um trabalho mais rápido, mas, de qualquer forma, isso não aumentou o poder computacional dela, tá? Conjunto de símbolos, então ele pode ser finito, conjunto de estado na mente da pessoa, de coisas que ela, passos que ela pode fazer é finito, tá? Porque esse vai ser, na verdade, justamente o programa que vai rodar na máquina de Turing. Tem os estados em particular, que é o estado inicial e o estado final, né? Que mais é importante aqui? E a pessoa só é capaz de se concentrar em um quadrado por vez, certo? Um quadrado daquela fita por vez. Então, essa é uma representação da fita, ó. Ela tem um início, certo? Ela tem um início. E para esse lado aqui, a gente imagina ela como sendo infinita. Na verdade, ela é tão grande quanto for necessário que ela seja, tá certo? Essa aqui é a cabeça de leitura da fita, ou a unidade de controle. Isso aqui é como se fosse a pessoa prestando atenção em cada quadradinho da fita, tá certo? E, bom, ela pode, então, deslocar a sua atenção para a esquerda, para a direita ou para a esquerda, né? Só não pode vir mais para a esquerda do que o início da fita, né? Mas para a direita ela pode ir tanto quanto quiser, ela pode ir e voltar, sempre um por vez, certo? Que mais? Eu tenho alguns símbolos especiais aqui, tá? Esse símbolo aqui é a letra ômega minúscula, se eu não me engano, certo? Que é deixa eu ver se é a mesma, eu tinha anotado. Não, é o delta minúsculo. Delta minúsculo, porque o delta da fórmula de Bhaskara que a gente calculava, que é o triângulozinho, né? Aquele é o delta maiúsculo. Esse aqui é o delta minúsculo do alfabeto grego, né? Símbolo engraçado aqui, né? Parece um espermatozoide, na verdade, né? É o marcador de início da fita, perfeito? Depois a gente tem
o que a gente chama de entrada. Um programa sempre tem uma entrada, aquilo que a gente quer é processar. E aí, a máquina de Turing é muito propícia para trabalhar com sequência de caracteres, por isso que eu deixei de lado quando estava falando da máquina norma e pensei que era melhor mostrar na máquina de Turing uma sequência de caracteres que ela se propõe a trabalhar. Então, a entrada de dados, aquilo que a gente quer calcular, apurar, testar, calcular na máquina, vai ser escrita na própria fita, certo? Vai ser dada pela pessoa que quer fazer a computação a partir do início da fita, certo? A entrada, até onde acabar a entrada, coloco lá um símbolo branco, certo? Essa letra aqui é o beta, né, do alfabeto grego. Então, todas as posições que não vão estar marcadas com a entrada vão ser representadas pelo símbolo branco. Quer dizer que aquela posição está vazia, perfeito? Entender a estrutura da máquina de Turing? Início, a entrada vai ser os caracteres que vão estar escritos, tudo que não tiver preenchido ainda vai ser marcado com branco, certo? A fita vai servir, então, como memória de trabalho. Todas as operações que precisarem ser feitas vão ter que ser feitas diretamente aqui na fita, ou por cima desses símbolos, ou usando aqui as posições de símbolo branco, tá? E a saída, ao final, depois que o meu programa estiver pronto, também vai estar gravada nessa própria fita, certo? Essa é a ideia. Então, quais símbolos que eu utilizo? Eu tenho o alfabeto de entrada, né? E um alfabeto auxiliar, né, que vai me ajudar a definir a saída do meu programa, certo? Ela é finita à esquerda e infinita à direita, ou tão grande quanto necessário, né? Essa palavra infinita sempre nos incomoda, porque a gente não consegue imaginar uma estrutura realmente infinita, né? Esse aqui é o símbolo branco e tá, o B minúsculo aqui, na verdade, era para ser aquele outro símbolo lá, é o marcador de início da fita, certo? Tudo bem. Como funciona a unidade de controle? Ela vai ser como a cabeça da pessoa, pensando em cada quadrado por vez, tá certo? E ela vai se mover para a esquerda ou para a direita, então, conforme as funções de transição, que é o mais importante da máquina de Turing. É o programa, certo? É onde a gente diz o que tem que fazer a cada passo. A cada passo o que a unidade de controle tem que fazer, né? Ou se fosse uma pessoa, o que ela deve fazer, qual sequência de passos ela deve fazer, certo? O que eu tenho que ler na fita, o que eu tenho que gravar e para onde eu tenho que mover. Basicamente, essas coisas aqui, certo? Então, eu vou ter a minha função de transição, que é o meu programa, na máquina de Turing, eu vou representar ele, a melhor forma de representar é por meio de um grafo, certo? Lembra um grafo, né? Uma bolinha lá e uma seta apontando para outra bolinha, né? Esse aqui é o estado atual e esse é o novo estado para onde eu vou, né? Aqui na seta tem sempre 3 valores, certo? O primeiro é o valor que eu leio na fita, o segundo é o valor que eu gravo na fita, e o terceiro é o M de movimento, ou seja, para onde eu vou, que pode ser D de direita ou E de esquerda, certo? Então, aqui tem um exemplo que eu vou passo a passo aqui no PDF que está lá no virtual. Isso aqui já está tá resolvido, né? Mas eu acho que no passo a passo a gente vai identificar melhor aqui, tá? Então, tá. Dado uma máquina de Turing, olha só. Gravei os valores na minha fita, os valores de entrada, que eu quero que a minha máquina processe. A minúsculo, B minúsculo, B minúsculo, e acabou. Depois aqui tem símbolo branco, tá? E o marcador de início. A minha unidade de controle está no início da fita, certo? A entrada, a palavra de entrada aqui é a ABB, certo? Escrevi o ABB direto na fita, tá aqui, certo? Isso aqui na esquerda, isso aqui vai ser dado, ou vai ser programado pelo programador que quiser rodar um programa na máquina de Turing, a sequência de estados, né? As funções de transição representadas aqui. Então, eu tenho os vários estados, ó, Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4, e as transições entre esses estados, sempre com a ordem do que eu tenho que ler, o que eu tenho que gravar e para onde eu tenho que me movimentar a cada passo, tá certo? Então, primeiro passo, certo? Eu tenho que, a pessoa, a unidade de controle, ela vai acessar aqui o programa e vai ver o que ela tem que fazer.
certo? Com base em que ela decide? Ao estado que ela está e ao valor que ela lê na fita. Com isso, ela descobre o que ela tem que fazer. Então, eu estou no estado Q0, e estou lendo o símbolo de início da fita. Então, eu estou no estado Q0, certo? Qual transição que o primeiro símbolo é o símbolo de início da fita? O lido é o primeiro, o escrito é o segundo e o movimento é o terceiro. Sempre esses trios aqui, é sempre isso. É o valor que eu leio, o valor que eu escrevo e o movimento que eu devo fazer. Então, a única transição que me dá isso, estando em Q0, lendo o símbolo de início, é essa aqui. É essa ali. Perfeito? Ó, estou em Q0, lendo o símbolo de início. O que eu faço? Escrevo o símbolo de início, ou seja, eu gravo por cima o mesmo símbolo que eu li, até para não perder o que eu tinha, certo? Me movimento para a direita, o cabeçote deve ir para a direita, e permaneço em Q0, porque a setinha está me mandando ficar em Q0, certo? Por isso que o próximo item aqui, ó, ele foi para a direita, D é de direita, certo? E E é de esquerda. Foi para a direita, então eu continuo em Q0, agora lendo A minúsculo, onde eu tenho essa situação aqui. Estou em Q0, lendo A minúsculo. Que ação eu faço? Escrevo A maiúsculo, movo para a direita e vou para Q1. Então, escrevo, ele quer dizer que no lugar disso aqui ele vai substituir, vai escrever A. Olha só, a fita agora na sequência, ó, escreveu A maiúsculo, tá? A maiúsculo. Gravou por cima do meu A minúsculo, escreveu A maiúsculo. E foi para a direita. E estado agora é Q1. Então, agora eu tenho que olhar para esse estado aqui, certo? Bom, qual transição, estando em Q1, lendo A minúsculo, é a correta? Essa aqui. Estando em Q1, lendo A minúsculo, faz o quê? Escreve A minúsculo e move para a direita, permanecendo em Q1. Então, moveu para a direita, escreveu A minúsculo por cima do outro, não mudou nada, e moveu para a direita, permanecendo em Q1. Tá? Estado Q1, lendo B minúsculo, faz o quê? Vai para Q2, escreve B maiúsculo e movimenta o cabeçote para a esquerda. Ele começa a voltar, ele pode voltar também. Então, é isso que ele faz aqui, ó. Ele escreve B maiúsculo, ó, escreveu B maiúsculo, foi para Q2 e movimentou para a esquerda. Voltou, certo? Agora, estado Q2, lendo A minúsculo. É aqui. Faz o quê? Escreve A minúsculo e vai para a esquerda. Então, permanecendo em Q2. Ó. Permaneceu em Q2, escreveu A minúsculo, ou seja, não mudou, escreveu por cima, né? E foi para a esquerda. Agora, estado Q2, lendo A maiúsculo. É essa transição aqui, ó. Ela faz o quê? Vai para Q0, escreve A maiúsculo e movimenta para a direita. Então, escreveu A minúsculo, maiúsculo, foi para a direita, foi para Q0. Agora, estado Q0, lendo A minúsculo, faz o quê? Escreve A maiúsculo e move para a direita, indo para o estado Q1. Ó, escreveu A maiúsculo, moveu para a direita e foi para o estado Q1. Certo? Estado Q1, lendo B maiúsculo, faz o quê? É essa transição aqui. Escreve B maiúsculo, permanece em Q1 e movimenta para a direita. Então, foi para a direita, para cá, permanecendo em Q1. Estado Q1, lendo B minúsculo, faz o quê? Essa transição aí. Escreve B maiúsculo, vai para o estado Q2 e movimenta o cabeçote para a esquerda. Então, o cabeçote voltou de novo. Escreveu B maiúsculo, ó, e voltou para a esquerda. Certo? Muito bem. Agora, estou no estado Q2, lendo B maiúsculo. Isso aqui. Faz o quê? Escreve B maiúsculo e vai para a esquerda.
Estado Q2, lendo A maiúsculo. Essa transição aqui. Escreve A maiúsculo e vai para direita, indo para o estado Q0. Certo? Estado Q0, lendo B maiúsculo. Vai para onde? Essa transição aqui. Escreve B maiúsculo, vai para a direita e vai para o estado Q3. Então, o cabeçote foi para a direita, estado Q3, e apenas escreveu o B maiúsculo por cima do B maiúsculo que já tinha. Certo? E agora? Estou no estado Q3, lendo B maiúsculo. Faz o quê? Escreve B maiúsculo e vai para a direita. E agora? Estou no estado Q3, lendo o símbolo branco da fita. É essa transição aqui. Faz o quê? Escreve símbolo branco, vai para Q4, movimenta o cabeçote para esquerda. O cabeçote voltou aqui para o final, para o último caractere que eu tinha. E agora? Estado Q4, lendo B maiúsculo. Eu não tenho nenhuma transição que faz isso. Estado Q4, lendo B maiúsculo. Não tenho nenhuma transição que faz isso. Então, essa é a condição de parada na minha máquina de Turing. Então, eu posso parar de trabalhar porque não tem mais o que eu operar na minha máquina, perfeito? Eu cheguei ao final, cheguei até a parada.